Do que dispomos para fazer do mundo e da vida algo mais belo, atraente e desejável para nós? Fazemos isso precisamente porque o mundo e a vida raramente assim se apresentam? Pois bem, de que dispomos? De remédios? Da poesia? Da fé? Da tecnologia? Das filosofias afirmativas? Da cerveja? Dos mágicos? Dos astrólogos? Dos alquimistas? Dos feiticeiros? E dos cientistas financiados por corporações ou pelo Estado? De onde vem essa necessidade de sermos poetas e autores das nossas vidas? De onde vem essa necessidade, ou melhor, esse vício, de atribuir significado místico, seja nas mais pequenas coisas e nas mais íntimas das banalidades do cotidiano? Julgas que a ciência é quem anda a desencantar o mundo e a vida? Que é ela que as automatiza? Que é a ciência quem torna o mundo e a vida submissos? Pois eu vos digo, em defesa radical à ciência, que ela é ainda a mais fantástica forma de conhecimento. Esta defesa que faço é por uma razão muito simples. É a ciência quem se compromete de modo mais intenso com a irreversibilidade. Ou é a ciência quem se compromete de modo mais intenso com o irreversível. Sim, é a irreversibilidade a fonte de todo o seu conhecimento, invenção e organização. É a ciência quem lida cotidianamente com este elemento, indigesto até o envenenamento. E melhor, ela se dispõe séria, porém não sóbria, diante da irreversibilidade, sem pretender torná-la algo mais bela, atraente e desejável para nós. É de um antropólogo francês de outrora que trago a citação deste pulso. Mais do que antropologia, teria que se escrever antropologia, nome de uma disciplina dedicada a estudar, em suas mais elevadas manifestações, esse processo de desintegração. Saudações libertárias, saudações libertinas. Sou Saibionte -1, a voz. Ele é o Saibionte 0, a presença. Vivemos em Cyborgânia, em sua era orgulhosamente primitiva. Aqui é um espaço-tempo que, em sua evolução ao acaso, tornou-se uma forma de vida. Vida artificial em um planeta de vidas pretensamente naturais, chamado Terra. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos aqui a um outro quilombo, que em Cigania é possível indigenizar-se. Em minha perambulação para além da civilização, rumo a um futuro primitivo de orientação pós-ocidental, vejo que o grande pilar que sustenta o mundo de até então é o pensamento mercantil. E este, em sua expressão de mais força, se dá como imediatismo do capital financeirizado. E assim, quando se produz e enuncia qualquer conhecimento ou qualquer banalidade, logo se pretende partilhá-lo como uma moeda de troca.
A merda é que, para esta pretensão, deu-se o nome de boa-fé progressista. Merda porque tal se apresenta como a conclusão última e definitiva em toda parte do planeta e em todos os seus tempos históricos. No entanto, nesse meu processo anunciado, vejo que essa tal boa-fé progressista pertence à tradição provinciana da Europa Ocidental e da cultura greco-judaico-cristã. E essa província do planeta considera sua ciência a única existente destinada à universalidade. Pois bem, a ciência tem duas dimensões. Uma que é a da territorialidade cultural e a outra que é a extraterritorialidade instrumental. Pois bem, sigamos. Eis quem surge meu primeiro enunciado em defesa da ciência não provincial. O que há de mais universal na ciência é algo que está para além da província da Europa Ocidental e da cultura greco-judaico-cristã. A racionalidade matemática e a dimensão experimental, como categoria de prova. Digo para além, pois ela sem o imediatismo do capital financeirizado, um modo de produzir, inventar e enunciar conhecimento. Dos chineses, dos árabes, dos hindus, dos shintoístas, dos africanos, dos maias e algumas outras. Não como uma destinação à universalidade, mas sim como uma universalidade por semelhança. Sejam diferentes as formas de organização política, as estruturas de parentesco entre as pessoas, os mitos fundamentais, os usos, os costumes, as espiritualidades, as artes e as letras, os saberes matemáticos e a experimentação como categoria de prova eram comumente partilhados. Por exemplo, os conteúdos matemáticos do Sangaku no Japão no período Edo, a invenção do zero pelos hindus, a própria aritmética dos árabes, o refinado método de observação para a caça dos povos Kungsan do deserto do Kalahari, as invenções chinesas como a bússola magnética e por aí vai. Estes eram universais por semelhança e era interessante porque essa semelhança ela se dava a partir do compartilhar, fazia-se troca de conhecimento por todo o planeta. Esses universais científicos por semelhança e por compartilhamento são constituídos por práticas que lhes são indispensáveis. Por exemplo, lá no ano de 1750 d.C., em Bagdá, existiam as Casas da Sabedoria, que eram casas onde se podiam debater sobre outros pontos de vista e considerar as situações das mais variadas hipóteses. Ou a prática do pensamento beduíno africano pré-islâmico, onde havia uma desconfiança radical às autoridades porque elas cometem erros e assim seus argumentos podem ser sempre questionáveis. Outra prática interessante e visualização e a percepção compartilhada da irreversibilidade do mundo e da vida, ou seja, o mundo e a vida começou sem a humanidade e se concluirá sem ela, ou seja, qualquer instituição, uso, costume inventado e compreendido é irreversível enquanto duração. A única constância do mundo e da vida é a duração irreversível. Todas as coisas possuem um tempo que não é solitário a coisa mesma, mas sim é um tempo aliado entre a singular existência e o todo da existência. Ou seja, a ciência, esta do universal compartilhado, é a forma de conhecimento de todas as humanidades que pensam a coexistência de tempos diferentes, irredutíveis, articulados e irreversíveis. Assim, a ciência não é uma mera ferramenta para fazer das coisas algo mais belo, atraente e desejável para nós. A ciência é uma ferramenta que trata diretamente e sem rodeios do início da duração e do fim das coisas, como sendo três elementos constitutivos da irreversibilidade. Fora disso, tudo mais é moeda de troca, para tornar menos amargo o indigesto do mundo e da vida até o envenenamento. Pois bem, aqui juntei as duas dimensões da ciência, a da territorialidade cultural, que é de um universal compartilhado, e a extraterritorialidade, que é meramente instrumental. É o pensamento mercantil o que pretende fazer durar perpetuamente
o mundo e a vida. E que também pretende reverter o fim de todas as coisas para uma situação de infinita substituição destas. Portanto, para que a minha defesa da ciência seja mais radical, devemos desmercantilizar o nosso pensamento. Daí chegaremos ao cru do mundo e da vida, para que com isso estabeleçamos cientificamente a grande política do não-estar. Só para iniciar uma assembleia por exaustão sobre a grande política do não-estar, tomemos como ponto de partida o programa político da fundação do Partido Anarquista, ocorrida no Congresso Internacional em Londres, em julho de 1881. Cito: as ciências técnicas e químicas, já tendo prestado serviços à causa revolucionária e sendo chamadas a prestar serviços ainda maiores no futuro, o Congresso recomenda às organizações e aos indivíduos dar um grande peso ao estudo e às aplicações destas ciências como meio de defesa e de ataque. Sim, para que uma ética seja exercida no mundo, ela precisa de uma política. E esta necessita da ciência e das técnicas. Sendo essa nossa política negativa, precisamos de uma ciência também negativa, para que a nossa grande política se realize. Bom, esta é uma aliança que nada tem de acessório, mas que ela toda uma estratégia crucial. Pensemos o que pretendemos com a ciência. Primeiramente, sendo a vida e o mundo, que só se realiza irreversivelmente, do surgimento por meio de sua duração até seu desaparecimento completo, somente nos realizaremos, tanto enquanto não estando ou não sendo, se nos apropriarmos de toda a ciência. Por exemplo, chega da medicina que nos atribui a pena de vida. Sejamos médicos e médicas cujo princípio da vida é o mesmo princípio de morte. O exemplo da medicina é o mais gritante, porque ele é o mais evidente, porque lida diretamente com o não estar e com o não ser principalmente. Mas se a gente recuar um pouquinho e dar uma olhada em quem está ocupando as cadeiras das ciências nas universidades e fazendo relação com nós, trágicos de toda a espécie, vemos uma situação muito débil em relação a nós. Comumente, nós trágicos estamos fazendo filosofia, história, sociologia, antropologia, letras, etc. Ou seja, ocupamos as cadeiras das ciências ditas humanas. No entanto, vejamos quem é que está ocupando aquelas ciências que determinam como devemos levar a vida e como devemos levar a nossa morte. Se os anarquistas de outrora, do final do século XIX e do começo do século XX, tiveram o auxílio da química, privilegiando as virtudes mais explosivas dessa ciência, se os ativistas do capital têm o auxílio de qualquer ciência privilegiando somente aquilo que pode ser vendido afirmativamente, ou se os estados, para garantir a sua governabilidade, estão fazendo uso exatamente as suas virtudes de controle, por que nós não nos apropriamos da ciência, privilegiando suas virtudes mais negativas em seus profundos aspectos mais libertadores? Se estes são tempos para que mágicos, astrólogos, alquimistas, feiticeiros, teólogos, poetas, cientistas financiados, analfabetos políticos, analfabetos científicos, marqueteiros, roteiristas de cinema e de TV e de todo tipo de supersticiosos de difamarem a ciência com o estereótipo do cientista louco, sejamos doutores e doutoras Frankenstein pela nossa feliz escolha de não estar e de, por fim, não ser. O mito que inspirou este pulso se chama O Roubo do Fogo. É o mito dos Parintintins. Antigamente, Kauahiwa secava a comida ao sol, não havia fogo. O chefe dos Kauahiwas, Bahira, foi ao mato fazer uma experiência. Cobriu-se de cupim e deitou-se, fingindo que estava morto. Veio a mosca varejeira, viu aquele morto e foi avisar o urubu. O urubu era dono do fogo e o trazia sempre consigo, debaixo das asas, dizem. O urubu desceu do céu, então, acompanhado de outros urubus, da mulher e dos filhos. O urubu era gente, tinha mãos. Preparou o moquém e pôs debaixo dele o fogo, mandando que os filhos vigiassem. Os filhos viram que o morto estava bolindo. Disseram ao urubu. O urubu não acreditou nos filhos. Disse-lhes que fossem matando as varejeiras com as flechinhas que haviam trazido. Quando o fogo, debaixo do moquém, estava bem aceso, Bahira se levantou,
de repente e o roubou, fugindo. O urubu saiu a persegui-lo com a sua gente. Bahira escondeu-se no oco de um pau. O urubu e sua gente entraram no oco do pau, atrás de Bahira. Bahira saiu do outro lado e atravessou um tabocal cerrado. O urubu não o pôde acompanhar. Bahira chegou à margem do rio largo. A gente dele, os Hauahiwas, estava na margem de lá, e era muita gente. Bahira pensou, como lhe levaria o fogo roubado do urubu? Chamou a cobra surradeira, pôs-lhe o fogo nas costas e mandou-a levá-lo para a sua gente. Como a surradeira corre muito, logo saiu a toda. No meio do rio, porém, a cobra morreu queimada. Bahira, com um campito, puxou o fogo para si e o pôs noutras cobras. As cobras iam até o meio do rio, mas não resistiam ao calor do fogo. Morriam. Bahira puxou o fogo, pegou o camarão e pôs-lhe fogo nas costas. O camarão foi até o meio do rio, mas não resistiu ao calor do fogo, morrendo queimado, todo vermelho. Bahira puxou o fogo para si de novo, pegou o caranguejo e pôs-lhe fogo às costas. O caranguejo foi até ao meio do rio, mas morreu, ficando vermelho como o camarão, que se queimasse. Bahira puxou o fogo e o pôs nas costas da saracura. A saracura, que anda muito, foi até o meio do rio, mas morreu queimado. Então Bahira pegou o cururu. O sapo foi aos pulos até perto dos Hauahiwas, à espera noutra margem do rio. Como já ia meio morto de cansado, os Hauahiwas o puxavam para a terra, com um campito e uma vara, e levaram fogo para a maloca. Bahira, do outro lado, pensou como deveria atravessar o rio largo. Mas Bahira era um grande pajé. Fez o rio estreitar-se, deu um pulo por sobre as águas e foi à procura de sua gente. Desde aquele dia, os Hauahiwas tiveram fogo e puderam assar peixe e caçar no moquém, e o cururu virou pajé.